Fala galera, tô aqui mais uma vez para falar hoje de um assunto muito legal e muito importante. Hoje eu vou falar com você que tem uma operação de cobrança, seja lá um escritório de cobrança terceirizado ou uma operação interna com pessoas, pessoal fazendo toda a operação de cobrança. Legal? Vamos falar sobre esse assunto tão importante. Antes disso, roda a vinheta. Muito bom, pessoal. Como eu falei, hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre a questão da telecobrança, dos desafios, né? Hoje a gente sabe que por mais que a inteligência artificial cresceu, a gente ainda tem uma operação muito grande dependendo de pessoas. Muito bom, mas antes de eu começar, queria dizer para você que está comigo para já aproveitar, curtir o canal, compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscrever. Toda terça e quinta tem conteúdo inédito aqui para você, muito conteúdo preparado com muito carinho. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente tem um crescimento contínuo aí da inteligência artificial, muita cobrança digital, mas a gente sabe que a operação de cobrança ainda tem uma dependência muito grande daquela chamada telecobrança. Muito bom. E aí, pô, a gente tem um desafio que é eterno, né? Eu me lembro muito de ter eu efetivamente tendo que passar pelo processo tanto de contratação, treinamento. Eu já tive momentos da minha vida profissional que eu tive que fazer tudo. Eu era o cara da cobrança na empresa, tive que criar, desde criar a operação, então contratar operadores, eu não tinha ninguém, nem supervisores, eu tive que selecionar. Então, contratar pessoas, botar pessoal numa sala. Eu costumo dizer que quando a gente bota o pessoal na sala, no primeiro momento, você ainda tem um tempo, você tira um, dois. Chegou lá no momento final, que você tem que encher a galera, se o cara não falou problema, você contrata. Mas isso não é dessa forma. A gente sabe que hoje, cada dia mais, é muito importante a gente contratar pessoas qualificadas. Né? A gente está vivendo um momento onde a gente tem uma diminuição muito clara do contato com o próprio, o CPC. A gente tem aí inúmeras mudanças regulatórias, tem aí uma pressão muito grande por resultados e metas, e a gente, assim mesmo, tem que manter o foco e a concentração para atender bem esses clientes e sempre bater e superar suas metas. Bom, tudo isso exige um comportamento acima da média. E aí entra uma questão muito importante que não é nova, que é um negócio muito antigo. Eu me lembro que lá em 1997 eu comprei um livro sobre o tema, que é a inteligência emocional. E é muito importante porque a inteligência emocional é algo que a gente tem que ter no nosso funcionário, mas ele começa na nossa gestão. A gente está tendo um programa aqui bem legal, eu convido você a conhecer lá no nosso portal tabelandocontambellini.com.br, que é o G360, onde a gente vai falar bastante sobre tudo que envolve uma operação de cobrança terceirizada. Mas a gente vai falar muito sobre a operação e sobre a empresa, né? E aí a gente começou agora falando de uma questão que eu acho que é a mais importante e a primeira que você deve avaliar, que é a questão da formação da cultura. A gente teve lá o Eric Garnes, que é o presidente da Pascoaloto, como nosso mentor, e foi um treinamento fantástico, onde ele falou muito sobre a necessidade de você criar uma cultura e você
é instalar e promover essa cultura dentro da tua operação. Ah, mas eu tenho a minha empresa aqui, a cultura vai ser para o meu corpo gerencial. Não, a cultura tem que ser para todo mundo. O operador de cobrança que trabalha com você tem que estar engajado na tua cultura. Eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de cultura básica. Cara, o que é uma cultura básica? Pô, vamos lá. Aqui a gente tem que fazer aquilo que é certo. O que parece tão básico, mas nos dias de hoje parece muito difícil. Cara, o que é certo? Olha, certo é você aqui que tem o horário das 8 horas e sai às 2h20, chegar às 8 horas. Não é certo chegar às 8h15, 8h10. Então, eu tenho que explicar aquilo que é básico. Nos dias de hoje, é muito importante a gente falar aquilo que é básico e deixar isso organizado. Isso muito bem detalhado dentro das nossas operações. Olha, o que é certo? Você vai ter aqui 2 períodos de 20 minutos de descanso, de pausa. Olha, 20 minutos são 20 minutos. A hora que começar, você sai, a hora que acabar, você retorna. Pô, mas o cara tem a obrigação de fazer, de saber isso. Perfeito, também entendo que tem, mas é muito importante dizer aquilo que é o certo. É muito importante. A gente vive um mundo cheio de coisas que não são muito claras, muito bem escritas, muito bem estruturadas. Então, a hora que uma pessoa ingressa numa empresa, é muito importante que as normas que ele tem que seguir estejam claras. E a norma não é a burocracia, não é a coisa chata, é aquilo que tem que ser feito. Então, o horário é uma das coisas que eu, particularmente, aprendi com meu pai, que é um negócio que a gente tem que cumprir. Se eu me chamo para um compromisso às 9 horas, eu certamente vou estar lá às 10 para as 9. Não é às 9, é antes, porque eu tenho que me antecipar. Então, isso é algo que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para os nossos funcionários. Eu tinha um chefe que, quando o cara chegava atrasado, ele chegava para o cara lá depois e falava: Ô, meu, obrigado por você ter vindo, hein? Pô, obrigado mesmo. Como se ele vir a trabalhar fosse algo diferenciado. É uma obrigação. Mas, de novo, gente, a gente tem que deixar isso claro. Ah, eu estava falando de inteligência emocional, e aí eu acabei indo para esse nível de cultura, de coisas certas, né, de dizer aquilo que está certo. Mas é muito importante que a gente tenha claro que a atividade de cobrança não é uma atividade simples, porém, um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. A gente tem que tentar deixar muito claro para o operador aquela situação que é mais importante. Olha, do outro lado da linha tem uma pessoa que muitas vezes pode estar fragilizada, pode estar impotente, pode estar nervosa, pode estar agressiva. Qual é a questão? Você não pode entrar naquela pilha, você não pode entrar no problema da pessoa, porque você imagina, se a pessoa for falar com 60, 80 pessoas por dia, e aí for levar o problema de cada uma para casa, esse trabalho vai ser uma tortura. E não é isso. O trabalho tem que ser um trabalho proativo. O operador de cobrança tem que ter a consciência que ele está lá para ajudar o inadimplente, arrumar uma alternativa para esse cliente regularizar seu débito. Para isso, tem uma série de técnicas. A gente também tem um treinamento voltado para operadores de cobrança, um treinamento 100% EAD. Muito interessante, que não mostra só como o operador tem que se comportar na operação,
mas como ele tem que pensar naquele emprego, que aquilo pode não ser uma atividade temporária, que aquilo pode ser o começo de uma carreira, como a minha. Eu tenho aí praticamente 35 anos quase de trabalho em cobrança. Ganhei minha vida, construí tudo que eu tinha na minha vida, que eu tenho na minha vida, com essa atividade. Você pode fazer o mesmo. Ele tem que começar por algum lugar. Eu comecei lá atrás também, como operador, como analista de crédito júnior, e fui crescendo. Enfim, então é muito importante que o teu operador saiba aquilo que ele vai encontrar no dia a dia dele e que você mostre para ele que ele não pode se influenciar. Qual que é o objetivo dessa atividade? Pô, ó, você vai fazer cobrança, tá? Puta, fazer cobrança, vou encher o saco. Falar com um monte de inadimplente. Não, você vai falar com pessoas que estão precisando da sua ajuda. Esse objetivo desse seu trabalho é poder permitir que as pessoas saiam daquela condição, que elas voltem a estar adimplente. E aí você pode ser uma estrutura, uma ferramenta valiosíssima, porque eu sempre digo, o inadimplente, na maior parte das vezes, ele acha que a vida dele vai melhorar amanhã, que ele vai resolver esse problema, que não vai precisar de ajuda, mas ele precisa, ele muitas vezes não sabe, mas ele precisa da sua ajuda. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Então, a hora que você passa que a tarefa do cara não é aquela de ficar irritando, de ficar pressionando, e sim a tarefa é a de ajudar alguém que está precisando de alguma coisa, está precisando de uma orientação, de uma direção, essa atividade passa a ser feita de uma outra forma. E aí é a inteligência emocional, é como eu me coloco frente àquela situação, como eu me comporto diante de uma situação. Eu tenho que ter uma inteligência e isso tem que estar ligado à minha emoção. Eu não posso falar de forma agressiva, eu não posso falar correndo, com pressa, por isso que eu falo, TMA, tempo médio de atendimento, não é meta de cobrança. A gente pode deixar o cara, então, ficar 10 minutos com cada cliente? Não foi isso que eu disse. Eu disse que TMA não é meta, ou seja, eu não posso pedir para que cada ligação tenha no máximo 2 minutos. Eu vou ter ligações de 1 minuto ou até de 30 segundos. Liguei para o cliente, ele falou, esqueci de pagar, ok, vamos agendar uma nova data, acabou, pronto, promessa de pagamento, acabou, esqueceu de pagar, lembrei. Até aquela ligação que vai passar de 4 minutos, que é uma negociação, onde eu vou, de repente, ter que oferecer N alternativas para esse cliente. Então, é muito importante que a gente mostre para esse pessoal que está chegando, que está com a gente, a realidade. Muitas empresas investem em programas de treinamento com cursos específicos e até cursos que não tem nada a ver com cobrança. Por exemplo, com curso de inteligência emocional, como um parceiro nosso, que dá cursos exatamente para fazer com que as pessoas se comprometam e se comportem no dia a dia de forma positiva, de forma a não serem massacradas por aquela situação da inadimplência, que ninguém gosta. Pessoal, então é muito importante que a gente não simplesmente ache que a gente vai fazer uma seleção. É óbvio, a gente tem que buscar sempre contratar o que há de melhor, mas a gente tem que saber que a gente vai ter que dedicar tempo, dedicar uma estrutura para que a gente possa fortalecer nossa operação de atendimento, que não vai acabar.
Muitas empresas falam, não, eu faço hoje 100% digital. Eu já tive vídeos aqui com o pessoal, que são os nossos parceiros lá da C&A Pay, eles têm uma operação 100% digital. Ótimo, funciona no produto e no tipo de cliente deles. Mas a gente tem N produtos, situações que vão requerer da atuação humana. Por mais que a inteligência artificial cresça como está crescendo, a gente sempre vai ter a necessidade. Mas aí, eu sempre falo isso, a operação humana vai ter aquilo que ela deve ter de essência, a humanidade. Então, poxa, eu tenho que tratar o meu cliente inadimplente de forma humanizada. Para isso, eu, operador, tenho que também me humanizar. Tem que estar bem comigo mesmo. Não adianta eu chegar já tumultuado, pressionado, ter alguém em cima de mim aqui me botando pressão. É óbvio que existe pressão e vai existir sempre, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para aprender a dosar essa pressão. É muito importante que a gente tenha isso dessa forma. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva, tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Galera, esse vídeo foi exatamente para a gente falar um pouquinho sobre a questão da operação de cobrança telefônica, que ainda existe e vai continuar existindo por muito tempo. Se você tiver interessado em conteúdo, como eu disse lá no nosso portal, a gente tem um treinamento específico para operadores de cobrança e tem também muito conteúdo para assistentes, analistas, pessoal que faz relatórios, tudo isso. Conhece nosso portal, www.tabelandocontambellini.com.br. É isso, se você está comigo até agora, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar. Toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui no Tabelando para ter mais informação, mais conhecimento para você. Se você quer aí que eu faça um vídeo com um assunto específico, deixa aqui nos comentários também. Um grande abraço, galera, e até a próxima.